a partir do verso 17. Vamos fazer uma leitura responsiva. Acharam? Amém? Quem não achou, fala assim: misericórdia. Oi, Marcos. Põe a mão no filho. Final da Bíblia, o último capítulo, verso 17 até o final, uma leitura responsiva. Eu quero que os irmãos leiam mais alto do que eu. Tá bom, Fran? Você que fala muito alto assim, muito veemente. Vamos lá. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venha. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 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 Assentados. Amém. Amém. Quero que todos olhem para mim. Não sei se vocês sabem, mas eu sou o pastor mais bonito que está nessa igreja hoje. Não é verdade? Verdade. E a Marlene fala que eu sou o mais bonito de todos os pastores que ela já conheceu. Né, Marlene? São só 36 anos de casado e ela continua achando eu muito bonito. Quero falar nesta manhã, rapidamente. Eu queria saber que hora que termina o culto na parte da manhã. Só? Então eu vou orar e vou embora. Mas eu quero falar dentro do contexto da lição dos adultos e nós estudamos aqui nesta manhã. Conta-se que Diógenes saiu pelas ruas da sua cidade. Ele era um filósofo e saiu com uma lamparina acesa em pleno meio-dia. E ele saiu pelos cantos da cidade, pelas praças, e não demorou muito, algumas pessoas começaram a olhar para ele, e como não viram nada, chegaram mais perto e ficaram olhando, até que alguém não suportou a curiosidade e perguntou para ele: por que você está com a lamparina acesa em pleno meio-dia, com este sol escaldante, quente? E ele olhou para aquele moço que estava perguntando e disse: eu estou procurando o homem. Eu quero dizer que nesta manhã o Senhor Deus também está procurando um homem, pessoas que ainda creem na Bíblia, na palavra de Deus. Nós falamos aqui que há milhares de anos, e nós, na nossa geração passada, né, nós somos nascidos muitos aqui no outro século,
nós temos pregado que Jesus veio a este mundo, que Ele andou aqui, que Ele curou as pessoas, que Ele ressuscitou os mortos, pregou o Evangelho do Pai, e depois, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, Ele foi preso, torturado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram nele, cuspiram no seu rosto e blasfemaram dele, dizendo: dize-nos se tu és o Cristo, quem foi que te bateu? E a história continua falando que de manhã cedo levaram Jesus, ele foi julgado, sentenciado, e colocaram então uma cruz pesada nas suas costas. E ele, pelas ruas de Jerusalém, uma multidão deslocada atrás, gritando, fazendo piadas, com ironias, e ele ali caminhando. E segundo a tradição dos nossos primeiros pais, eles dizem que Jesus, fraco fisicamente, porque Jesus tinha duas naturezas, ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina ao mesmo tempo, e como homem ele sentia dores, cansaço, sede, fome, ele tinha dúvidas, ele tinha medo, ele sofreu depressão, como qualquer um de nós mortal pode sentir. E a tradição diz que no caminho para o Gólgota, algumas vezes, Jesus, não suportando o peso da cruz, ele cai, levanta e continua, até que obrigaram Simão Cirineu a ajudá-lo a chegar até o alto do Gólgota, onde o deitaram sobre o madeiro, pregando as suas mãos e os seus pés, e depois suspenderam a cruz, e ele ficou ali de braços abertos, suspenso entre os céus e a terra. Amém? Amém. Você crê nisso? Levante a mão. Alguém que não crê? A Bíblia diz que Jesus morreu, ficou 3 dias sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele apareceu a várias pessoas. E por último, ele apareceu a mais ou menos 500 pessoas de uma só vez. E aquelas pessoas ficaram ali ouvindo o que ele estava dizendo, e ele dizia: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que enquanto Jesus fazia o seu último discurso, ele foi quebrando a lei da gravidade mais uma vez, e foi subindo para os céus, e as pessoas foram acompanhando com os olhos. Como vocês estão olhando para mim, eles começaram a olhar, foram olhando, Jesus foi subindo, subindo, subindo. Dá vontade de falar que ele foi subindo para cima, mas ele foi para lá mesmo que ele foi, não é? Ele foi subindo, até que uma nuvem começou a encobrir o Senhor Jesus. E 2 homens se colocaram de lado e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que está sendo recebido no céu, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, ele vai voltar, ele vem, porque a Bíblia diz que o Senhor vai chegar, e ele vai chegar a qualquer momento. Porque é, meus irmãos e meus amigos, que eu creio na volta de Cristo. Primeiro, porque desde que eu nasci, os meus pais, a minha avó, as pessoas antigas já diziam, já pregavam sobre a volta de Cristo. E esse é um dos motivos porque eu creio na volta do Senhor Jesus Cristo. O outro motivo porque eu creio na volta do Senhor Jesus
descer para buscar a qualquer um de nós que esteja preparado no momento da sua chegada. Eu creio que existe duas voltas de Cristo, uma objetiva e outra subjetiva. Nós estávamos aqui na classe dos homens, o irmão falou muito bem, né? A volta subjetiva de Jesus é quando alguma pessoa morre, quando um crente morre, quando um servo de Deus morre. Para aquela pessoa, Jesus voltou naquele exato momento. E também para aquele que não é crente, para aquele que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se a pessoa fechar os olhos, parar de respirar, a porta da graça findou para ele. Então, para ele, Jesus já voltou e ele vai direto à presença de Deus para dar conta de tudo aquilo que ele fez neste mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito o quê? Quem pode me ajudar aí, por favor? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Fale bem alto. Eu falei falar bem alto. E assim como, Pode ler. e assim como aos homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois de Cristo o juízo. Muito bem. Quantas vezes o homem morre? E depois o que acontece? O juízo de Deus. Não há outra coisa. Morreu, vai direto à presença de Deus para receber aquilo que ele o fez por merecer enquanto estava aqui, ou seja, aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a volta subjetiva. A volta objetiva, a Bíblia diz que todo olho verá. É quando Paulo diz que Jesus vai vir nas nuvens com muitos anjos, com muito barulho, com barulho de trombetas, e ele vai tocar nos quatro cantos da terra, vão ouvir, e aqueles que estiverem vivos, ou seja, os salvos, vão subir e encontrar com o Senhor nos ares. E aí vai voltar novamente. E eu não creio que ele vai pisar aqui no chão, nessa terra de novo, mas ele vai chegar a uma certa altura, e aí vai haver o grande julgamento final. Ou seja, todos os mortos vão ressuscitar para serem julgados. Agora, uma coisa maravilhosa nesse texto é que a Bíblia diz que os crentes que morreram em Cristo vão ressuscitar por último. Amém? Não? Quando é então? Vão ressuscitar primeiro. E vão se juntar aos anjos e aos salvos e voltar para buscar a sua igreja. Então eu creio na Bíblia e eu creio que Jesus vai voltar a essa terra. Eu creio que Jesus vai voltar, meus irmãos, também, porque os discípulos pregaram: esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, que subiu aos céus, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Eu creio que Jesus vai voltar, porque está escrito na Bíblia, não na minha tradução, mas talvez alguém aí tenha uma tradução parecida que diz Maranata, Maranata, que quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Amém? 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 Amém. Vamos falar Maranata, todo mundo alto? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só os irmãos falando, vamos lá. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os homens agora? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todos juntos pela última vez. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por isso que eu disse ontem que eu tenho muita vontade de estar com o meu Senhor. Eu fico olhando as tragédias, os problemas, os falsos profetas, as heresias, e eu queria me atrever
Acharam? Mateus 24, versículo 14. Este evangelho vem será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Está voltando apenas o evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro, ser pregado em todos os lugares, em todo o planeta. Quando a última pessoa ouvir, pelo menos uma vez, sobre Jesus e entender, aí então chegará o fim de todas as coisas. Eu queria, nessa manhã, dizer para os irmãos e irmãs que este é a última coisa que Deus vai fazer com este universo. E como eu estava dizendo ontem à noite, deve ser muito triste alguém chegar lá no céu e no momento do julgamento o Senhor Jesus olhar para ele e falar com ele assim: pode entrar, você aceitou Cristo como Salvador, Ele é o seu advogado, você tem o ingresso, tem o passaporte, você pode entrar. E você olha para o lado, para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, e tem alguém ali que era seu amigo, que era seu parente, que era seu vizinho, que era alguém que trabalhou com você, que estudou com você, que você passou tantas vezes por ele, e ele não é salvo, ele não vai entrar nos céus. E a Bíblia diz lá no Velho Testamento que se eu não avisar ao ímpio do seu mau caminho, ele vai perder a sua salvação, mas Deus vai requerer das minhas mãos o sangue daquela pessoa. Eu queria aproveitar essa manhã para os crentes que estão aqui e pedir aos irmãos que cada um agora curve a sua cabeça, que cada um feche os seus olhos e comece a visualizar pela fé os seus vizinhos, da esquerda, da direita, o de trás, o da frente. Você sabe o nome dele? Você sabe quantos filhos ele tem? Você sabe se ele está doente? Você sabe se ele está precisando de alguma coisa? Você sabe qual igreja ele é? A qual igreja ele pertence? Se ele é salvo? Ou se ele ainda não aceitou Jesus como Salvador? Eu quero dizer para você nessa manhã, e você que está com os olhos fechados, orando, fazendo um exame introspectivo, que no último dia, se esse vizinho, se esse amigo, se esse parente perder a salvação, e você não falar com ele, não insistir com ele, não evangelizá-lo, não ler a Bíblia para ele, ele vai perder a salvação, mas Deus vai cobrar de você. Deus vai dizer para você: por que você não pregou? Por que você não levou a igreja? Por que você não aproveitou, não cantou hinos para ele? Por que você não leu a Bíblia para ele? Você não sabia que ele estava andando a passos largos para o inferno, sem Cristo e sem salvação? E o que é que você vai dizer para o Senhor Jesus Cristo? Creio que já contei essa história aqui para os irmãos mais antigos, mas eu queria que você agora abrisse os olhos e olhasse para mim. Eu vou te contar um fato verídico que aconteceu ali em Governador Valadares há mais de 30 anos, por aí, no mínimo, talvez há mais de 40 anos. Havia ali um soldado, um cabo, e ele comandava mais 3 soldados. Eles trabalhavam numa cidadezinha muito perigosa, né? Onde o povo não estava acostumado a respeitar a autoridade. E numa tardezinha eles chegaram perto de um bar, e o bar estava cheio de homens, cheio de pessoas, e cada soldado ficou numa porta e um entrou e começou a desarmar aqueles homens que estavam ali. E houve uma safra muito grande de revólveres, de garruchas, de armas brancas e de outras coisas, que eles apreenderam e levaram para o destacamento local. Foram dormir e no outro dia eles saíram para a rua para fazer a ronda novamente. E ao aproximar daquele bar, de repente sai uma multidão de dentro daquele bar.
e começa a atirar na direção dos carros e dos soldados, e foi tanto tiro, mas tanto tiro, que o carro caiu. Só o carro havia levado 11 tiros. E pegaram então o carro, depois que passou o tiroteio, e levaram, trouxeram para Valadares, para o hospital. E o médico chegou ali e começou a tratar dos feridos, daqueles que não tinham morrido. E quando chegou perto do carro, que contou as perfurações, olhou para ele e falou assim: mas você estava armado? Ele estava. Por que você não reagiu? Por que você não deu também alguns tiros? Por que você não matou uma meia dúzia daqueles que estavam ali? E aquele soldado era membro da minha igreja. Naquela época eu era criança, não era pastor. E ele contou isso para mim. Ele disse: John, eu não dei um tiro, porque eu pensei que eu podia acertar alguém e matar. E eu achei que eu já tinha morrido de tanto tiro que eu tomei. Mas quando eu chegasse lá no céu, eu ia ficar numa fila para entrar, e de repente eu ia ser chamado para entrar para o céu, porque eu creio na minha salvação, e o Senhor ia falar comigo antes de entrar no céu. E este que está atrás de você, o que aconteceu? E era alguém que eu tinha matado, que eu tinha tirado, a vida, e eu ia ficar desconcertado. Eu não ia saber o que eu ia fazer. Então eu preferi morrer. Eu preferi ir para o céu, do que tirar a vida do meu próximo, que ainda precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Imagine você que nunca deu um tiro, ou talvez já deu. Imagine você que conhece alguém que não é crente. Se você não prega para ele, se você não evangeliza, se você não esforça para trazer a igreja, você não está fazendo menos do que aquele que puxa o gatilho, daquele que mata, daquele que sequestra, daquele que estupra, daquele que é pedófilo, daquele que está fazendo as piores atrocidades deste mundo. No último dia, você pode até ganhar a salvação, mas você vai perder o seu galardão, porque o Senhor vai perguntar: e esse aí? Por que você não pregou? Por que você não falou com ele? O seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, aquela pessoa que você convivia com ela, não entrou para o céu. E quando nós nos reunimos na igreja, né, principalmente quando a igreja está cheia, quando há aquele louvor, quando a gente parece que está subindo, a gente diz assim: Senhor, volta agora. Senhor, eu quero ir. Eu não quero ficar mais nesse mundo. Isso é egoísmo da nossa parte, porque a gente vem aqui na igreja para ouvir a mensagem da palavra de Deus, para se encher do Espírito Santo, e depois sair e pregar, evangelizar e trazer as pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador das nossas almas. Eu vou dizer uma coisa aqui, e depois, se alguém não concordar, quando eu for embora, pode dizer outra coisa, que não tem problema. Mas eu creio que batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa de plenitude do Espírito Santo. Qual é a diferença? A diferença é que os neopentecostais, eles acham que a pessoa aceita Cristo como Salvador, e depois passa um mês, 2, 6, 1 ano, 20 anos, e ele começa a pedir o Espírito Santo, e aí um dia ele começa a chorar, começa a gritar, enrola a língua, e aí ele entende que ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, e nós cremos na Trindade: Deus Pai. Vamos falar mais forte? Deus Pai, Deus Filho, no momento que você aceita Jesus como Salvador, você já é batizado com o Espírito Santo. No momento que você aceita Jesus, você não aceitou Jesus e depois de um mês você vai aceitar Deus, não. E depois de mais de um ano você vai aceitar o Espírito Santo, não. É na hora, no momento exato que você recebe a Trindade. Ele vem morar dentro do seu coração. Então o que é plenitude, pastor? Plenitude não é salvação. Plenitude é você aceitar Cristo como Salvador, e a partir daquele momento você começar a dar lugar
ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Como é que dá lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida? Vindo à igreja, participando dos cultos, né? Quando nós estamos aqui, a Bíblia diz: ó, com o bom e suave que é? Meus irmãos vivem em união. A outra coisa de dar lugar ao Espírito Santo de Deus é orando. Quanto mais você ora, quanto mais você vem à igreja, quanto mais você participa dos cultos de oração, você está se enchendo do Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa é que nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. É quando nós estamos adorando ao Senhor. Lembra do binóculo que eu usei como metáfora ontem? Não é? Quando você olha a Deus do lado correto, quando você adora a Deus, quanto mais você canta, quanto mais você louva a Deus, mesmo murmurando, mesmo gemendo, mesmo chorando, você está aproximando de Deus, você está enchendo o seu templo, o seu cálice, o seu corpo do Espírito Santo de Deus. Uma outra forma de nós enchermos do Espírito Santo é lendo a Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Levante, deixa eu ver. Quem trouxe Bíblia na igreja? Vem não. Estou vendo alguém que não trouxe. Não é? Pode baixar. Mas quando você traz a sua Bíblia na igreja, quando você lê a sua Bíblia todos os dias, quando você medita na palavra de Deus, quando Deus fala com você, você está se enchendo do Espírito Santo de Deus, e vai chegar um momento que ele vai transbordar o seu cálice. E esse transbordamento do Espírito Santo nós chamamos de plenitude do Espírito Santo de Deus. E todo crente precisa buscar essa plenitude, se encher do Espírito Santo de Deus. Há pessoas que falam: ah, pastor, os batistas não creem nesse negócio de ficar pedindo o Espírito Santo, encher do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala lá: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É claro que eu preciso cantar, é claro que eu preciso orar, ler a Bíblia, vir à igreja, amar o meu próximo, pregar o Evangelho, e com isso eu estou me fortalecendo e ajudando a obra de Deus, a causa de Deus, a igreja de Deus. E um dia o Senhor vai voltar e vai dizer para você: servo bom e fiel, você passou lutas, tristezas, angústias, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor Jesus Cristo. Você quer que Jesus volte? Você quer que as tristezas acabem? Você quer não sentir mais saudade? Você quer que ninguém mais morra? Então prega o Evangelho. No momento que a última pessoa ouvir o Evangelho, a pregação, aí o Senhor Jesus vai voltar e nós vamos poder subir ao encontro do Senhor. Aí nós vamos dizer realmente: Maranata, Maranata, já vemos o Senhor nos ares, e dizendo: ora bem, Senhor Jesus.